Tu és o bom pastor e como ovelhas nós queremos no seu redil ser conduzidos por Tua palavra, por Tua destra vitoriosa. Por isso conduz nessa tarde a pessoa do Hélio, derrama sobre ele o Teu Espírito Santo, para que toda a sabedoria do alto possa estar sobre ele, que já não seja mais a sua humanidade, mas seja a presença do alto sobre ele. Que as suas palavras edifiquem o nosso coração, porque são palavras vindas do coração do próprio Deus, para guiados, conduzidos por Teu amor, sejamos todos nós alcançados nessa tarde. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Seja muito bem-vindo, irmão. Deus abençoe. Agora sim, ao vivo é assim mesmo, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sua Mãe Maria Santíssima. Que alegria poder nos reunirmos nessa tarde, nesse encontro, para poder falar do bom pastor. Você não pôde vir a esse encontro, mas você não pôde sair da sua casa para estar aqui, mas o bom pastor está indo ao teu encontro. As ovelhas não puderam estar aqui, mas o bom pastor vai até você agora, por meio desta live, por meio dessa transmissão. Então você que está comigo, você que está em casa, eu convido você a pegar comigo as suas sagradas escrituras, no Evangelho de São João, capítulo 10, no versículo de 11 em diante. Pega aí conosco, para nós meditarmos juntos hoje no Evangelho, e deixar Deus falar conosco por meio desse Evangelho. Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor expõe sua vida pelas ovelhas. O mercenário, porém, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, quando vê que o lobo vem vindo, abandona as ovelhas e foge. O lobo rouba e dispersa as ovelhas. O mercenário, porém, foge, porque é mercenário, e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas conhecem a mim. Como o Pai que me conhece, eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Preciso conduzi-la também, e ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama porque dou a minha vida para retomar. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou de mim mesmo, e tenho o poder de dar, como tenho o poder de reassumir. Tal é a ordem que recebi do meu Pai. Estas são para nós palavras da salvação. Uma das coisas bonitas do Evangelho é a primeira característica do pastor. O pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. E é interessante que São João Crisóstomo fala que quando Jesus está dizendo isso, que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, Jesus está falando do mistério da sua paixão. Jesus está falando de que maneira o bom pastor veio para salvar as ovelhas. E tanto que
além de São João Crisóstomo, também São Gregório Magno, ele chega a afirmar que o bom pastor sai à procura das ovelhas, e quando o bom pastor encontra as ovelhas, ele põe no ombro. Ele leva no mesmo ombro, que depois ele vai levar nesse mesmo ombro, ali ó, o lenho do madeiro da cruz. Então eu quero dizer para você, que talvez se sinta uma ovelha esquecida, abandonada. Talvez você pense aí dentro da sua casa, nesse período de pandemia, do qual talvez você não esteja saindo dentro de casa, você possa pensar, me esquecer, eu estou aqui abandonado. Tem ovelhas que pode até mesmo se sentir agora abandonada, até mesmo pelo bom pastor. Se você tem se sentido assim, eu quero te dizer que isso não é uma verdade, e que o bom pastor agora está adentrando dentro da sua casa. O bom pastor deixou as 99 aqui no aprisco, está indo agora à procura da ovelha perdida, e ao te encontrar, o pastor te põe nos ombros, e te carrega nesse mesmo ombro que ele carregou o madeiro da cruz para nos salvar. Então eu quero te falar, ovelha, você custa o sangue do teu bom pastor. Eu quero falar para você que talvez nesse período de pandemia se encontra numa crise de pânico, com crise de ansiedade, com depressão. Quantas pessoas estão caindo na depressão nesse momento? Pelo fato de não poder sair, de não aguentar mais ficar dentro de casa, por tantas notícias ruins que nós assistimos aí nas televisões, nas emissoras. Eu quero te dizer uma coisa. Uma vez eu atendi uma pessoa que estava depressiva e ela dizia: Hélio Maria, eu não tenho mais nenhum motivo para viver, a minha vida não vale mais nada. E eu disse para aquela pessoa que eu vou te falar agora: se você, ovelha, pensa isso, olha para a cruz, porque é aquilo que diz Santo Agostinho: quer saber o teu valor? Olha para a cruz, tu vales um Deus crucificado. Olha, será que isso não comove os nossos corações? O bom pastor deu a vida por mim, o bom pastor deu a vida por você, e esse bom pastor continua dando a vida. Em cada Santa Missa celebrada, como a igreja nos ensina, é atualizado o sacrifício de Cristo. Aquilo que houve no Calvário acontece em cada Santa Missa. É o pastor que continua sacrificando a sua vida. E aqui, como nós lemos, olha que bonito, aqui no versículo 18, ninguém tira de mim, pois eu a dou de mim mesmo. E é interessante que São João Crisóstomo fala a respeito disso, que Jesus dá a sua vida de maneira livre. Ninguém poderia tirar a vida do pastor, mas é o pastor que dá a vida. Por isso, no mistério que nós vivemos alguns meses atrás, como por exemplo o mistério da ressurreição, nós entendemos aquilo que Santo Afonso Maria de Ligório nos ensina. Santo Afonso diz que o autor da vida deu permissão à morte para que a morte lhe tirasse a vida. Porque a morte não podia tirar a vida do autor da vida, mas o autor da vida dá permissão à morte, para que a morte lhe tirasse a vida, para que com a sua morte ele nos desse vida. Como ele mesmo fala aqui nesse evangelho: eu vim para que as ovelhas tenham vida e tenham vida em abundância. Então a primeira coisa que a ovelha precisa entender é o preço que nós valemos. Você e eu, nós custamos caro. Nós custamos a vida de um Deus, um sacrifício de um Deus. E quem pode calcular o valor do sacrifício de Deus? É um valor incalculável. O mistério da entrega de Jesus por nós é incalculável. Por isso eu devo me animar, porque esse bom pastor, ele mesmo dá vários títulos para ele, como nós às vezes chamamos o bom pastor de médico dos médicos. Talvez você não possa ir na igreja porque está enfermo, porque está acamado. O bom pastor também quer ir ao encontro da ovelha agora enferma, da ovelha que está ferida. E o interessante é que Jesus, o bom pastor, que também é médico, ele é diferente de todos os outros médicos que há na terra. Vai dizer São Francisco de Sales que por mais que o médico ame a sua profissão,
Por mais que o médico ame a sua vocação e o enfermo, nenhum outro médico levou sobre si a enfermidade dos doentes como o bom pastor. Como aquilo que Isaías disse, que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que era nossa pesava sobre ele. Então o bom pastor vai agora também ao teu encontro, ovelha ferida, ovelha que talvez está machucada, doente, seja uma doença física, emocional, espiritual, o bom pastor quer ir ao teu encontro agora. E lembra-se disso, ele, bom pastor que é médico, é diferente dos outros médicos. Ele quer tomar para ele a sua dor, ele quer tomar para ele a sua enfermidade para curar. Então convide agora nesse momento o bom pastor para entrar na sua casa. O que você quer falar com o bom pastor? Mostra para ele, ovelha, qual é a sua ferida, qual é a sua dificuldade, qual é o seu medo. Fale com ele. E esse bom pastor que nos ama, ao nos conduzir ao aprisco, que é a igreja, segundo o santo nos ensina, ele ainda continua nos alimentando, porque no aprisco ele nos conduz ao aprisco, e no aprisco o pastor nos dá uma pastagem que nos alimenta. E esse bom pastor, ele é diferente. Veja, o mercenário não ama a ovelha. O mercenário ganha dinheiro na lã da ovelha. O mercenário, ele se alimenta com a carne da ovelha. O bom pastor não. O bom pastor é aquele que alimenta a ovelha com a sua própria carne. Por isso, Santo Afonso Maria de Ligório chama o Santíssimo Sacramento, e nós vamos ter a alegria de adorá-lo no final desta pregação. Santo Afonso chama Jesus Eucarístico também de bom pastor. O bom pastor que vem ao encontro da ovelha. O bom pastor que alimenta a ovelha com essa pastagem que é o seu próprio corpo, que é o seu próprio sangue. No aprisco nós encontramos essa pastagem que nos dá vida por meio dos sacramentos da igreja, por meio da palavra, por tudo aquilo que o Senhor nos proporciona. Então, meu irmão, minha irmã, não se sinta abandonado pelo bom pastor. Eu tenho visto ultimamente o quanto o sacerdote, que também é bom pastor, o quanto o sacerdote tem dado a vida pelas ovelhas. Quantos padres têm procurado fazer mais lives, quantos sacerdotes se dedicando, celebrando a Santa Missa de uma nova forma, do qual talvez muito deles ainda não havia celebrado por meio de transmissão, como uma maneira do sacerdote também dizer para nós ovelhas, que nós não estamos sozinhos, que nós não somos uma ovelha sem pastor, mas que o pastor está aqui, celebrando, oferecendo o santo sacrifício, por amor às suas ovelhas. Então não se sinta de maneira nenhuma excluída do aprisco, não se sinta de maneira nenhuma fora desta realidade dos quais nós estamos falando, porque o bom pastor tem nos mostrado diversas formas e diversas maneiras o quanto ele nos ama, sobretudo nesse tempo. Então o que a ovelha precisa entender nesse tempo de pandemia, nesse tempo de dificuldade, é entender aquilo que também vai ensinar Santo Tomás de Aquino: Deus não permite um mal que Ele não venha tirar um bem maior. O bom pastor nos conduziu para a nossa casa, porque quem também podem ser e são chamados a ser bom pastor? O sacerdote. O pai e a mãe devem ser também bons pastores para os filhos. E era aquilo que o Caleb dizia no início. Eu fico olhando até para nós, né? Por exemplo, eu sou missionário, eu viajo muito, mas de uns 3 anos para cá eu tenho tido um cuidado de viajar 2 finais de semana sim, 2 não. Porque o que me adianta viajar o mundo inteiro, ganhar muitas almas para Deus, enquanto as minhas ovelhas, aquelas que Jesus confiou a mim, que a minha esposa, os meus filhos, estão se perdendo. Então o bom pastor, como nós lemos no Evangelho, ele é capaz sim de deixar as 99 ovelhas para ir atrás de uma única ovelha que está perdida, mas o bom pastor não larga as ovelhas, ele deixa ela num lugar seguro, que é no aprisco, porque se ele não fizesse isso, não seria um bom pastor, mas um pastor imprudente.
Então eu fico percebendo isso. Graças a Deus eu tive essa moção de entender que o meu primeiro chamado não é viajar o mundo inteiro, não é ser missionário, mas o meu primeiro chamado é ser pai, o meu primeiro chamado é ser esposo. E eu falo com você agora que é pastor de família, como que você também tem cuidado da sua casa, como que você também tem cuidado da sua família? Será que nós temos tido tempo para as nossas ovelhas? Às vezes nós estamos preocupados com tantas ovelhas fora da nossa casa e esquecemos das ovelhas que Deus também confiou a nós. E eu fico vendo, né? Graças a Deus, alguns missionários mais próximos, amigos, que sempre estamos pregando junto, falou: Hélio, eu também quero fazer isso que você está fazendo, mas tem outros que nem param em casa. E eu rezava em casa e eu dizia assim: Senhor, obrigado, porque esta pandemia também fez até mesmo com que muitos missionários, que são chamados também a serem pastor, a conduzir almas, a olhar também para as ovelhas que estão dentro da sua casa, a não também abandonar os seus. E é isso que nós também precisamos entender enquanto pai, também enquanto mãe. Como eu tenho protegido as minhas ovelhas, e o pastor, ele não é surpreendido pelo lobo, porque o pastor vigia. Será que eu tenho vigiado pela minha casa? Será que eu tenho vigiado pela minha família? Então, uma realidade que nós também devemos pensar. Eu atendi uma certa vez uma mulher, e ela me dizia assim, lamentando: Hélio, Maria, o meu marido não presta, aquele homem só bebe, aquele homem não vai para a igreja. E eu falei para ela assim: vamos ver aqui como tem sido a sua caminhada. A senhora está na igreja de que dia? Ela falou: de domingo a domingo. Entendo o que eu estou dizendo, não estou dizendo que também não é para vir para a igreja. E eu, com muita paciência, dei vontade de perguntar para ela: mas a senhora não lava uma louça? A senhora não passa um pano na casa? E eu conversava com ela: vamos pensar aqui nós dois, quem teve uma experiência com Deus, a senhora ou o seu marido? Ela disse: foi eu. Então, se a senhora fica 24 horas dentro da igreja, se a senhora não tem tempo para os seus filhos, para o seu marido, quando ele chega do serviço, a louça está toda suja, a casa toda desarrumada, ele vai atrás de comida, nem tem, e ele vai falar, ele já vai ficar com raiva só disso. E quando ele perguntar onde está a mulher, e aí falar: não, ela foi para a igreja, seja verdadeiro nessa hora, esse homem vai amar ou odiar a Deus? Muitas vezes os nossos não mudam, porque nós não temos sabedoria, porque nós não sabemos como conduzir as ovelhas que Deus confiou a nós, também ao aprisco que é a casa de Deus. Então eu percebo que nesse momento de pandemia, Deus tem feito isso, porque às vezes tem tantas pessoas que estão dentro da igreja e os filhos estão nas drogas, porque essa é a maneira de chamar a atenção do pai, da mãe, de dizer: olha, eu existo. Então nós também precisamos hoje tomar posse dessa realidade, porque muitas vezes nós achamos que é só o padre que é o bom pastor. Sim, ele é bom, ele é pastor, mas nós também pais, nós também as mães, nós também devemos ser pastores. Você que coordena um grupo de oração, você que está na frente de uma pastoral, de um movimento, você que é fundador de comunidade, você que está na frente de algum trabalho de evangelização, você também é chamado, a exemplo do bom pastor, a também ser um bom pastor. Então nós precisamos estar atentos, rezar, vigiar, velar pelo nosso rebanho, não deixar com que o lobo entre dentro da nossa casa, o lobo que seria o próprio inimigo que veio para matar, roubar e destruir, que quer aniquilar os nossos. Então nesse período que nós estamos trancados dentro de casa, esses dias eu falava sobre isso, eu lamentava vendo tantas pessoas reclamando porque estão dentro de casa. Ai, meu Deus do céu, é uma quarentena, é um sacrifício ficar em casa. Olha, para mim ficar em casa não é sacrifício. Para mim ficar em casa é a melhor coisa possível, porque quem ama com os amados querem estar. Estar na minha casa com a minha esposa, com os meus filhos, não tem algo melhor. Nós não deveríamos falar isto. Eu não aguento mais ficar em casa com a minha esposa, eu não aguento mais ficar em casa com os meus filhos. Será que eu estou sendo um bom pastor?
Será que eu estou entendendo qual é a dinâmica de Jesus nesse momento da pandemia, nesse momento que eu devo ficar em casa? Será que eu estou entendendo o que Deus quer me ensinar com isso? Eu estive recentemente nos Estados Unidos e quando eu voltei, pelo fato de ter sido uma viagem internacional, eu tive que ficar 14 dias trancado dentro do quarto. Eu tinha saído de casa no dia 3 de março e eu retornei no dia 20. Então eu saí, olha, eu tenho um filhinho de 3 meses, né? Eu tenho 6 filhos, graças a Deus. Então dia 3, na verdade no dia 2, eu abracei minha mãe. No dia 3 me despedi da minha esposa, dos meus filhos, viajei. Voltei só no dia 19. E quando eu voltei, eu tive que ficar trancado dentro do quarto ainda 14 dias. Quando eu cheguei, a Mariana, né, a única filha que eu tenho, ela é especial, ela tem autismo. E quando eu cheguei, ela veio correndo para me abraçar. E minha esposa falou: não, você não pode abraçar o papai. O que eu mais queria naquela hora era abraçar os meus filhos, abraçar a minha mãe, os meus, porque eu estava distante, vendo tanta coisa acontecendo. Eu estava lá sim, pregando, evangelizando, mas a minha vontade era de estar em casa, porque eu entendi que Deus me fez pastor de uma família, e eu queria estar ao lado deles, cuidando, protegendo, rezando junto com eles. E eu fiquei 14 dias dentro daquele quarto, querendo abraçar o meu filho. Eu vim abraçar ele no dia 2, com quase um mês sem abraçar o meu filho, mas ao mesmo tempo, como Deus me ensinou dentro daquele quarto, como o bom pastor falou no meu coração de pastor enquanto pai. E eu fiquei pensando, quantas vezes eu poderia ter abraçado os meus e eu não abracei. Eu comecei a assistir a Santa Missa pelas emissoras. Quantas lágrimas eu derramei com saudade da casa de Deus, e eu rezava com aquele salmo que diz isso: saudade do templo, saudade da casa de Deus, saudade dos nossos irmãos de paróquia, saudade dos membros da comunidade missionária mariana. Mas aí eu fiquei meditando, quantas vezes eu também poderia ter vindo à igreja e eu não vim, às vezes por preguiça, porque coloquei outras coisas no lugar de Deus. Então é aquilo que eu dizia, a frase de Santo Tomás de Aquino: quando o bom pastor permite o mal, é porque ele vai tirar um bem maior. Então aproveita esse tempo para rezar mais, porque talvez nesse período nós estamos, talvez não, a boa parte está impedido de se relacionar com outras pessoas, mas deixa o bom pastor quer te dizer uma coisa: nada te impede, meu irmão, de se relacionar com o bom pastor na oração. O próprio bom pastor também nos disse no Evangelho: entra no teu quarto e ora em segredo ao Pai. Dentro da sua casa, faz da tua casa uma igreja doméstica. Faz da tua casa também esse aprisco santo que é com a igreja doméstica, entendendo aquilo que Deus quer então nos ensinar. O bom pastor quer nos formar, o bom pastor quer nos conduzir. E aí eu volto, depois de ter dado esta orientação para nós. Entenda uma coisa, ovelha. Eu agora quero tentar aqui, em poucas palavras, do tempo que ainda me resta, fazer você, ovelha, se sentir extremamente amado por Deus. Quando nós falamos que o bom pastor veio atrás das ovelhas perdidas, gente, pensa bem. O bom pastor vivia no céu, era adorado pelos anjos. O bom pastor então vem, assume a natureza humana. O bom pastor assume a natureza humana no ventre da Virgem Maria. Ele se torna um como nós em tudo, exceto no pecado. E o bom pastor veio para nos salvar, veio para dar a vida por nós. E aí eu fico olhando aquilo que a igreja vai ensinando, qual foi a atitude do bom pastor para nos ganhar. E aí eu me preparava alguns anos atrás para o Natal, em cima de um livro de Santo Afonso Maria de Ligório, e lá eu li coisas maravilhosas. Ministério Mater Dei, olha que bonito. São Bernardo de Claraval explica por que Jesus não veio na forma grande, por que o bom pastor não veio já na idade dos 30 anos, quando ele começou a pregar. Mas como que o bom pastor veio a nós? Ele veio como uma criança.
Ele veio como um bebê. E aí São Bernardo de Claraval explica, sabe por quê? Porque quando Adão e Eva pecaram, e quando Adão e Eva viram e ouviram os passos de Deus, qual foi a atitude da ovelha? Se esconder. Então o bom pastor veio numa forma de criança, e aí São Bernardo nos pergunta, quem é que tem medo de uma criança? Você já ouviu falar, ô Franci, que alguém tem medo de criança? Quando a gente vê uma criança, gente, o que a gente quer fazer com essa criança? Pôr no colo, abraçar, não é? E quando essa criança tem um excesso de fofura, a gente tem até que se segurar para não morder. Então veja, o bom pastor pensou em tudo para me salvar. O bom pastor pensou em tudo para te salvar. Então, ovelha, se você está perdida, se você está afastada do aprisco, da casa de Deus, não se esconda de Deus. Porque ao mesmo tempo como o bom pastor vem na forma de criança para ninguém ter medo dele, eu também chorava lendo São Bernardo de Claraval explicando que enquanto Adão e Eva se escondiam, ou seja, enquanto a ovelha se escondia, Deus, o bom pastor, era como um pai que entre lágrimas e soluço dizia, Adão, Adão, onde tu estás, meu filho? Por isso então não se esconda do bom pastor. Se o bom pastor está indo ao teu encontro, ovelha, não se esconda dele. Ele é como um pai que entre lágrimas e soluço pronuncia o meu e o teu nome, dizendo, meu filho, minha filha, onde tu estás? Porque o bom pastor, ele quer te pôr no colo, ele vai te carregar nos ombros, repito, no mesmo ombro que ele carregou o lenho do madeiro da cruz, para mostrar para nós o quanto ele nos ama. Eu era um jovem extremamente carente, que ficava mendigando o amor dos outros. Tudo aquilo que eu fiz na minha adolescência foi para chamar a atenção. Mas quando eu tive um encontro com um bom pastor, quando eu entendi que o bom pastor me amava e que eu custei a vida dele, eu entendi que eu não precisava mendigar mais o amor de ninguém. Então, ovelha, independente de onde você se encontra, talvez você fale assim para mim, Hélio Maria, mas eu não tenho jeito. Eu sou já aquela ovelha que está à beira do precipício. Não, nada para Deus é impossível. Eu fui uma ovelha assim afastada. Eu fui uma ovelha que estava ali já pronto a perder a minha vida. Eu tive tudo para perder a minha vida. Andando com pessoas envolvidas no mundo do crime, andando com pessoas que comandavam o tráfico, distante de Deus, escondendo arma dentro da minha casa. Eu era uma ovelha que não falava com o meu irmão, 1 ano e meio sem falar com outro. Eu não falava com o meu irmão mais velho. Eu não falava com a minha irmã, não falava com o meu pai. Eu falava com a minha mãe e tantas vezes maltratei minha mãe. Quantas vezes eu não bati a porta no rosto da minha mãe, e quantas vezes eu não falei infelizmente para ela, eu quero que a senhora morra, que a senhora vai para o inferno, a senhora é a pior mãe que tem. Olha que espécie de ovelha eu era. Mas o bom pastor veio ao meu encontro. E eu era visto, gente, né? Eu não gosto muito dessa expressão, ovelha negra, né? Por causa dessa palavra negra, parece uma coisa meio racista, mas enfim, eu era visto como a ovelha negra da casa. Embora eu caminhasse com essas pessoas, eu não cheguei a usar droga, graças a Deus. E eu ouvia meus irmãos dizendo assim para mim, nós temos desgosto de ter você como irmão. Você não presta, desculpa a expressão, mas era isso que eu ouvia, você é um vagabundo, um cheira-cola, um noiado. Gente, hoje como o meu coração se alegra, em às vezes ver os meus irmãos falando assim, Hélio, você é um exemplo para nós. Então, se você se sente a pior ovelha do mundo, eu estou te falando com a minha vida, que o bom pastor, ele vai ao encontro, e é das ovelhas piores mesmo. Deus gosta de mudar os piores, para que todos olhem para eles, e vejam que ele é o Deus do impossível. Então, ovelha, por mais que a sua lã esteja suja, por mais que a minha lã esteja suja pelo pecado, não existe pecado maior do que o amor do bom pastor.
Não existe um lugar onde o bom pastor não pode chegar ao encontro desta ovelha. A única coisa que o bom pastor quer agora é que você reconheça, que você fale com ele, que você agora abra a sua boca e você fala: bom pastor, eu estou aqui, eu não quero mais fugir de ti, bom pastor, eu estou aqui, e ter a tua experiência com ele, e deixar acontecer esse encontro maravilhoso com um bom pastor. Então não fuja mais. Por muitos anos eu fugi do bom pastor, e hoje eu lamento como uma ovelha chamada Santo Agostinho, que disse assim: tarde te amei, Senhor. Se eu soubesse, eu teria entregado a minha vida ao bom pastor muitos antes. Então o bom pastor, ele está indo agora ao meu e ao teu encontro. Se sinta-se então profundamente amado por esse bom pastor. E esse bom pastor, ele assume a natureza humana, não foi para salvar os anjos decaídos. O bom pastor assumiu a forma humana para salvar nós, gente. Veja o valor que eu e você temos enquanto ovelha para esse bom pastor. Então não resista mais o chamado dele. Não fuja mais do chamado do bom pastor. Não se esconda, não seja uma ovelha que se esconde porque está com medo dos seus pecados. Não. Mas somente diga a ele: bom pastor, eu estou aqui. Talvez você esteja cansado da vida que você levava. Eu mesmo já estava cansado da vida que eu tinha, porque eu era uma ovelha que vivia fora do aprisco. Eu dizia que eu era feliz, eu ia para os bailes de rap, andava com as pessoas que eu andava, mas quantas vezes quando eu entrava na minha casa, eu chorava, ao encostar a minha cabeça no travesseiro por causa de um vazio, de uma solidão. Então no coração de cada ovelha há um buraco do tamanho de Deus. Há no coração de cada ovelha um lugar que só pode ser preenchido por Deus. Só Ele pode preencher o vazio que há no coração de cada ovelha. Então muitas vezes eu era uma ovelha que queria enganar a mim mesmo. Não, eu sou feliz, eu não preciso ir para a igreja. Mas quando eu tive o meu encontro pessoal com Deus, eu me sentia como uma ovelha indigna. Por muitas vezes eu falei aqui dentro dessa igreja: eu não mereço estar aqui. Eu não mereço estar aqui. E por muitas vezes, no início da minha caminhada, eu era uma ovelha que achava que não havia céu para mim. Eu tinha uma convicção, eu falava assim: eu acho que eu não vou para o céu, porque por causa da vida que eu tive distante de Deus. E um dia nós tivemos a oportunidade de evangelizar aqui na escola estadual aqui do Novo Gama. E era de 2 em 2, entrava 2 numa sala, 2 em outra, e tinha uma sala que não permitia ninguém evangelizar. Quem entrava lá, eles amassava, fazia bolinha assim com papel, tacava na pessoa. A gente se reuniu no pátio, eu falei: vamos todo mundo junto. E quando a gente estava indo em direção àquela sala, que depois a diretora disse que aquela sala era vista como a pior sala que tinha na escola, no meio do caminho me veio ao coração entrar naquela sala e dar o meu testemunho. E eu fiquei em silêncio. Outra pessoa olhou para mim e falou: Hélio, dá seu testemunho. Eu falei: então é isso que Deus quer. E eu era uma ovelha que se sentia sem céu, sem ser digna de estar na casa de Deus. E naquele dia, quando nós começamos a testemunhar, eu comecei a ver aqueles jovens chorando. E aí eu entendi uma coisa. Aquilo que São Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 8: tudo concorre para os bens daquele que amam a Deus. E Santo Agostinho fala que tudo é tudo, até os nossos pecados. E eu hoje olho para a minha vida de ovelha passada, e eu posso dizer como São Paulo, que tudo aquilo que eu vivi eu tenho como esterco.
Mas hoje, como uma nova ovelha, não que eu já tenha atingido o meu alvo, não que eu já seja um santo, não, muita coisa ainda precisa mudar no coração desta ovelha. Mas hoje eu volto muitas vezes lá no meu passado, eu pego aquilo que era esterco e eu adubo a terra onde irei semear a palavra de Deus. Então não se condena pelo teu passado, o teu passado será remédio para muitas outras ovelhas. O seu passado irá conduzir muitas outras ovelhas para a casa de Deus. Então não se sinta uma ovelha que não pode ser atingida ou alcançado pelo bom pastor. Não, isso não existe. Eu lembro que uma vez num retiro, tinha um traficante, eu pregava nesse retiro, e ele veio conversar comigo e falou: irmão, muito bom tudo que você pregou, seu testemunho, eu me identifiquei com você, mas para mim não tem jeito. E eu falei: por que não tem jeito? Ele me disse um ditado que todos nós já ouvimos. Então ele disse assim: olha, sabe por que para mim não tem jeito? Falei: por quê? Porque é como diz o ditado: pau que nasce torto nunca se endireita. E eu brinquei com ele: meu irmão, pau que nasce torto nunca se endireita, era só lá no tchan, porque você não conhece o bom pastor, que foi o melhor carpinteiro que já existiu. Não tem pessoas que Jesus não muda, não há pecado em que Deus não possa nos libertar. Então, ovelha, escuta a voz do teu pastor, que não é eu não, é o bom pastor, mas que usa essa pobre e miserável ovelha para chegar agora ao teu coração. Deixa ele fazer morada no teu coração, na tua casa. Deixa o bom pastor adentrar, daqui a pouco o bom pastor no Santíssimo Sacramento, que nós vamos poder dobrar o nosso joelho, você também aí da sua casa, dobrar o seu joelho e clamar por ele, falar: vem bom pastor, vem mudar a minha vida, a minha história, vem curar as minhas feridas, vem me tirar do meu medo, da minha crise de pânico, da minha crise de ansiedade, da minha depressão. Convide hoje o bom pastor a entrar na tua vida, na tua história, na tua vida. Então não se condene. Eu quero perder um pouco mais de tempo enquanto a gente se prepara para daqui a pouco adorar Jesus. Nessa parte, não se condene, ovelha, pela vida passada fora do aprisco. Uma vez eu fui pregar um retiro de carnaval e eu fiquei ajoelhado diante do Santíssimo Sacramento, rezando o rosário, os 4 terços, e pedia ao bom pastor que, pela intercessão da Virgem Maria, que é chamada de pastora também das ovelhas, para que aqueles jovens pudessem ter um encontro pessoal com Deus, que o bom pastor pudesse ganhar o coração de todas aquelas ovelhas que estavam naquele retiro, que aquelas ovelhas pudessem reconhecer a voz do bom pastor por meio da pregação. E aí, meus amados irmãos, tinha um jovem que ele chorava tanto, que ele tremia na cadeira, que eu até fiquei preocupado com ele e falei assim: bom pastor, é só para converter e não recolher, vai leve, que senão o senhor vai matar esta ovelha. E no final do retiro, aquela ovelha amada de Deus falou assim para mim: Hélio Maria, você me ajuda a renunciar a uma coisa? Eu falei: meu irmão, nem sei o que é, mas para renunciar ao que não presta, você pode contar comigo. E foi um dos dias mais felizes da minha vida, porque aquela ovelha me deu um 38 do tamanho desse microfone. Você imagina eu chegando em casa com um 38 cromado, eu falei: olha aqui, mãe, minha mãe tomou um susto, deve ter pensado: meu Deus, será que ele voltou para o mundo? Depois nós levamos lá no tio Geraldo, né? O pessoal da paróquia sabe quem é o tio Geraldo. Eu vi até antes de pregar que a tia Carla estava assistindo, e nós destruímos tudo isso. Então, ovelha, não te condene pelo teu passado. O teu passado, eu repito, será remédio para que as outras ovelhas tenham um encontro pessoal com Deus. Então agora eu quero dizer para você que me acompanha agora, você que me assiste agora: ovelha, o que você está esperando para voltar para o aprisco? O que você está esperando, ovelha, para voltar a estar no colo do bom pastor? Não resista mais o chamado dele.
Ouça agora a voz do bom pastor que te chama e reconheça a voz do bom pastor, porque é aquilo que Jesus disse: eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem, as minhas ovelhas reconhecem a minha voz, elas escutam a minha voz, e a voz do bom pastor agora te chama: vem, ovelha, para o aprisco, vem para o lugar onde eu e você nunca deveríamos ter saído da nossa vida, vem experimentar o melhor pasto que Ele vai nos dar, que é as suas graças, que é o seu corpo, o seu sangue no Santíssimo Sacramento, que é os sacramentos da igreja. Vem se alimentar do melhor pasto que o bom pastor tem preparado para nós. Vem caminhar com Ele, porque a ovelha distante do pastor, ela pode ter medo, mas a ovelha que está guardada, protegida pelos bom pastor, não há mais o que temer. Por isso eu quero te convidar agora, você aí na sua casa, você fechar os teus olhos agora. Queria pedir para o Ministério Mater Dei preparar um canto. Queria convidar o Marcos Caleb a rezar agora comigo, junto com o Ministério. Fecha teus olhos agora. Põe a mão no teu peito e fala assim agora comigo: eu sou uma ovelha do bom pastor. Eu sou uma ovelha do bom pastor. Fala assim, batendo no seu peito: eu sou uma ovelha do bom pastor. Eu sou uma ovelha do bom pastor. E fala assim agora: bom pastor, bom pastor, obrigado, obrigado, porque eu entendi o o meu valor de ovelha, meu valor de ovelha, porque eu entendi que eu custei o sangue, o sacrifício do meu bom pastor, porque agora eu entendi que o bom pastor deixou o paraíso, onde ele era adorado pelos anjos, e veio ao meu encontro, para me curar, para me salvar. Obrigado, bom pastor. Porque agora eu entendi que quando o Senhor me encontrou, o Senhor me colocou nos ombros, me carregou nos ombros, no mesmo ombro que o Senhor carregou o lenho da cruz. Obrigado, bom pastor. Sei que não mereço, mas obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado, bom pastor. Porque enquanto muitos não acreditavam mais em mim, o Senhor nunca deixou de acreditar. E se até hoje eu era visto como a ovelha negra da minha casa, tudo isso muda agora. E aquele que era visto como a ovelha negra da casa, passa a ser a luz da casa. Então você que é pai, você que é mãe, reze agora também falando: me ensina a ser um bom pastor, a guardar as ovelhas que são os filhos. Peça agora com as tuas palavras, com a tua voz. Reze agora, meu irmão, minha irmã. Se você quiser ficar sentado, mas se você também quiser ajoelhar, se você quiser ficar de pé agora, talvez com o celular na mão, diante da televisão, do computador, eu não sei, mas agora fale com o bom pastor. Abra a tua boca agora e fale com ele. Convida o bom pastor a entrar na tua casa. Você não pode vir nesse retiro, você não pode vir ao aprisco, que é a igreja, aqui é a paróquia Imaculada Conceição, mas o bom pastor entra agora na tua casa por meio dessa live, da oração, da palavra pregada, por meio dos cantos. Então fale com ele agora e vamos cantar, suplicando que o bom pastor mude a nossa vida, a nossa história, a nossa vida. Isso, com teus olhos fechados, vai ouvindo isto.
procura